Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e nós vamos estudar um texto da irmã Jaqueline Teixeira que diz: Sendo fiel. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, Palavra de Deus, uma para cada dia do ano. E olha só, a leitura do manancial, o estudo desses textos, seja sozinho ou com a família, enfim, acompanhado, vai nos inspirar, exortar e edificar, promovendo o nosso crescimento cristão, assim como o nosso engajamento com a missão de Deus. Então, eu não escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira, então eu vou só contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar para que a gente possa pedir ao Senhor que nos abençoe, para a gente aprender alguma coisa, né, irmãos? Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, um momento de devocional, que realmente nós possamos aprender. Por mais que a gente pense que possa saber alguma coisa, que estejamos com o coração abertos para aprender coisas novas, porque a Tua palavra é viva e ela não volta vazia. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, então vamos lá, nós vamos ler Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26. E diz assim, ó: De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-los? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimentos de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, em que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: Tu tens fé, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é, de fato, inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês, dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se, assim, as escrituras que declaram: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai-se uma pessoa justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Então, o nosso texto chama-se Sendo Fiel, e o versículo que a irmã Jaqueline Teixeira escolheu é o 26, que diz: Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ora, meus irmãos, Deus é fiel. Então, esse texto é bastante curto, mas ele é bastante importante. Então, Deus é fiel, e essa frase, essa verdade bíblica, é uma verdade que nós, os cristãos, fazemos questão de repetir, né? Ela acabou se tornando popular, tá na boca de todo mundo. Tem camiseta escrito Deus é fiel, um monte de chaveiro, caneca, um monte de coisa decorativa, adesivo de carro, letra de para-choque de caminhão, enfim. Tem um monte de lugar dizendo que Deus é fiel. E, logicamente, nós sabemos que Deus realmente é fiel, porque essa é a natureza de Deus, a fidelidade. Mas a gente tem que lembrar que a fidelidade é um atributo que o Espírito Santo também desenvolve em cada um de nós, para a gente aplicar esse atributo em relação
em nossa relação com o próximo e em nossa relação com o próprio Deus. Então, Deus desenvolve nossa capacidade de fidelidade para a gente lidar com o outro e lidar com Deus. E a pergunta que não quer calar é: a gente tem sido fiéis a Ele? Nós temos sido fiéis à missão que Jesus Cristo nos deixou? Porque a fidelidade é uma característica de quem possui fé. Se a fé de uma pessoa não a leva a ser fiel, essa fé não tem valor prático na vida cristã. E é assim que a Bíblia aponta que a fé é morta. Como é que nós, a gente tão falho, a gente pode ser chamado de fiel, né? Você olha para você mesmo e fala, eu fiel. Mas a gente realmente não conseguiria ser fiel com a nossa própria força. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo é quem vai desenvolvendo essas virtudes em nós. Para isso, a gente tem que colocar diariamente na presença de Deus. Nós temos que estar lá em conexão com Ele para que Ele possa nos moldar. Ele nos molda a cada dia para que a gente possa avançar na fé. Então, se a gente quer ser fiel, a gente primeiro precisa colocar o crescimento espiritual como alvo, né? Tem que ser a nossa prioridade. Se a gente não investir no crescimento espiritual, não vai ter mudança. E se não tem mudança, a gente não vai chegar a lugar nenhum como cristão, né? Porque é por meio do aprofundamento no estudo bíblico, na oração e nas demais disciplinas espirituais, que o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que nós possamos nos desenvolvermos, né? Esse processo é um processo educativo, ele não para, ele é sobrenatural e ele vai cada vez progredindo mais. Plante a semente do investimento e o Espírito Santo com certeza vai completar essa obra que ele mesmo começou. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A fidelidade é uma característica de quem possui fé. E você, possui? Bom, irmão, eu termino agora deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que somos fiéis, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado a cada dia, para nós o abraço é super, mega possível. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim. Agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.